Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gui, diretor aqui da CI de Floripa e obrigado aí por terem se inscrito, né, para receber essa videoaula. É muito bacana a gente poder compartilhar o conhecimento sobre intercâmbio com todos que estão a fim de fazer e mostrar que é algo possível, né? Então, a ideia de ter essa videoaula é você poder assistir sempre que você quiser. Antes a gente fazia muitos eventos online, mas nem sempre as pessoas estavam disponíveis. Então a ideia é essa, que você tenha aí um tempo, quando você tiver seu tempo, você assiste, você pode compartilhar com os amigos, com familiares, com todo mundo. A ideia não é se estender muito, tá? Eu falo bastante, mas não é para ser muito longo. E é para você ter uma ideia de como funciona o programa de trabalhar e estudar na Austrália. Primeiro, gostaria de apresentar um pouco da CI, da rede CI, tá? Então a rede CI, nós somos uma operadora de intercâmbio, esse ano fazendo 36 anos, então a gente está mais de 35 anos no mercado, obviamente, são mais de 130 unidades no Brasil e também na Austrália, Canadá e Irlanda, tá? Além disso, nós temos mais de 300 colaboradores que trabalham na rede CI e já embarcamos mais de 700 mil estudantes, né, para realizar seus sonhos aí ao longo da história de toda essa rede de CI aí, né, de todas essas unidades, né? Esse foi o montante de estudantes que embarcaram, se não mais, né? Com certeza foi mais. E sobre a CI Floripa, né? Independente do estado, da cidade que você está, né? Essa videoaula está sendo feita aqui por mim, sou o Gui, né? Repetindo, diretor aqui da unidade da CI de Florianópolis. Então a gente abrange, a gente costuma fazer bastante eventos aí para o Brasil todo. A CI Floripa já está há mais de 15 anos no mercado. Nós somos uma unidade de destaque de toda a rede CI no Brasil. Nos últimos 5 anos recebemos prêmios como unidade de destaque no Brasil. Inclusive, ano passado, sendo a principal unidade, ano passado de 2023, que mais fez vendas do programa de trabalhar e estudar, principalmente falando de Austrália, que é o que a gente mais faz aqui nesse programa. Eu sou o diretor aqui da unidade, tenho mais de 15 anos de atuação no mercado de educação internacional e turismo e nos últimos 5 anos nós embarcamos mais de 2.500 estudantes, tá? Então eu quis trazer só dos últimos 5 anos para ver que é algo recente e a gente tem aí um montante grande de clientes e de estudantes que estão viajando com a CI Floripa. E além disso, um dos nossos diferenciais focados nesse tipo de programa de trabalhar e estudar é que nós fazemos o visto aqui na agência, tá? Então eu quis ressaltar isso aqui, por quê? Porque o seu programa, quando você faz aqui na nossa agência, na CI de Florianópolis, independente se você está em Florianópolis, se é feito à distância, inclusive a gente atende clientes em Portugal, na Inglaterra, recentemente uma família da França, tá? Então não precisa estar fisicamente aqui, mas a gente faz o processo dos vistos aqui e eu sou responsável por essa etapa aqui na agência. Isso é importante, por quê? Porque o seu processo ele não é jogado para uma outra pessoa, então você vai conversar com os nossos consultores aqui, se não for comigo, com os nossos outros consultores, e a gente vai estar bem dentro do que é a tua realidade. Então não é um simplesmente vão vender, né, o programa de trabalho e estudo para você e deixar você se virar com o visto, procurar um despachante e de repente esse despachante falar, olha, você não se enquadra nesse visto. Não, a gente faz esse processo todo aqui justamente por causa disso, para ter essa confiança, porque a gente te conhece e a gente quer saber, né, quer participar do início ao fim dessa experiência, né? Então esse é o nosso propósito aqui. Mas vamos ao que interessa, né? Então, por que vai estudar na Austrália, né? Por que de repente surgiu essa ideia, né? Mas quais são os motivos, né? Na verdade, motivos não faltam, tá? Então, a Austrália é um país que tem uma educação de qualidade, eles estão em primeiro nível na questão de educação. Esse programa permite que você trabalhe legalmente, tá? Então, é importante lembrar a palavra legalmente, né? Não é ir para os Estados Unidos e trabalhar ilegal. Não, é uma opção que você vai trabalhar legalmente no país e você vai ter seus direitos e deveres como um cidadão que possa trabalhar. O clima é muito parecido aqui com o Brasil, isso facilita muito a adaptação no quesito clima.
Então lá eles têm um clima tropical, chove um pouco menos do que aqui. A gente vai falar sobre as cidades e sobre as temperaturas e como é em cada uma, mas o clima é muito parecido. Belezas naturais demais, né? Então, quando a gente pensa em Austrália, a gente pensa, mas tem muito bicho lá, tem tubarão, tem aranha. Não é nada diferente com uma cidade aqui do Brasil. Mas as cidades, se você pegar um mapa, colocar no Google e digitar Austrália, você vai ver no mapa que o meio da Austrália ele é vazio. E são poucas as cidades na costa. Então não é um país super populoso. Então é natural que as partes agrestes, né, que os lugares mais do interior, tenham uma vida, né, uma fauna e uma flora mais acentuada. Então é natural que tenha mais bichos lá do que aqui, do que a gente está acostumado, né? Então, mas não é nada demais, tá? Então não deixe isso ser um medo para ir para a Austrália, tá? O lugar é super organizado, as cidades são muito organizadas, o país é muito organizado. Então, por exemplo, né? Não quero me estender muito, mas se você vai entrar no mar, você vai entrar entre as bandeiras. Então, você vai ter um espaço específico para você nadar. Tá? Ou seja, aquele espaço ele é monitorado por salva-vidas, né? Tem seguranças, tem o pessoal que passa de helicóptero. Então é mais fácil você ser mordido por um tubarão no Brasil do que na Austrália, tá? Então não deixe isso assustar, tá? A qualidade de vida também na Austrália ela é muito boa, não é por isso mesmo que tem tantas pessoas buscando a Austrália como um país para se viver. Eu estive por lá, tá? Eu não morei na Austrália, mas eu passei basicamente 2 meses viajando por toda a Austrália e assim, eu posso dizer isso com segurança, inclusive pelos relatos dos nossos estudantes que vão fazer esse programa de trabalho e estudo. Para vocês terem noção, uma ideia, né, de números, assim, mais de 80% dos estudantes que vão fazer esse programa não voltam mais, tá? Então é bastante gente, muito pela qualidade de vida. Lá é um país que você vai trabalhar durante o dia e às 6 horas fecha tudo, tá? Tem um dia da semana que é o Shopping Day, né? Que se eu não me engano é quinta ou quarta-feira, que as lojas ficam abertas até um pouco mais tarde. Mas se não, deu horário, você vai para casa, você vai viver, né? E assim, lá, você dorme cedo, né? Então é um país que a atividade do dia é muito mais intensificada, né? Então tem aquela questão do happy hour também, mas ela não tem muitas baladas que você vai ficar até de madrugada, né? Então chega meia-noite e já está tudo fechado, né? Você vai para casa dormir, no outro dia você vai acordar e trabalhar, e fazer suas atividades rotineiras. É muito normal também, como lá você trabalha por hora, é muito comum você estar durante a tua jornada de trabalho e você fala, olha, vou fazer um break aqui de 2 horas, porque entrou um swell, eu sou surfista e eu vou lá surfar. Ou não, eu vou dar um break aqui de 2 horas porque é meu horário que eu vou correr, eu vou fazer a minha atividade física, né? Então eu vou levar as crianças na escola, eu vou participar, né, de uma reunião na escola. Enfim, isso é normal, não é como aqui que a gente tem que, né, basicamente implorar para que isso aconteça, né? Não tem essa qualidade de tempo. Então isso acontece realmente na Austrália, tá? E além disso, é um lugar que ele é muito organizado, realmente as coisas funcionam, tá? Então você não vê pessoas atravessando fora da faixa de segurança, você não vê pessoas nadando aonde não é permitido, você está num ônibus cheio, você não vai ver alguém sentado num lugar para cadeirante se não tiver, mesmo que não tenha nenhum cadeirante ali, tá? Então as regras funcionam no país. Isso é muito legal, porque você sabe que as coisas, né, vão acontecer, que as coisas vão funcionar. É um povo também muito receptivo, tá? Eu acho que por ser um país tropical, parecido com o Brasil, principalmente próximo à praia e tal, a galera é mais feliz. Eu moro em Floripa, né? Não posso falar outra coisa, mas eu tenho observado isso. Então as pessoas são muito receptivas na Austrália, tá? O povo australiano realmente ele se importa em te ajudar, tá? Se você pergunta alguma coisa para ele, ele vai te ajudar.
Eu vou dar um exemplo meu. Nessa viagem de 2 meses que eu fiz com um motorhome, um pequenininho, é uma camper van, na verdade, e por diversos momentos eu não tinha internet, eu precisava fazer como os maias, os astecas, né, e perguntar para as pessoas aonde é que eu chego num lugar, né, pedir informação de trânsito, que ninguém mais pede com o Waze e com o Google Maps e tudo mais. Teve uma cidade muito pequena que eu estava, que eu queria chegar até a praia, onde é que tinha um camping para eu poder dormir, e o caminho era muito difícil. A pessoa entrou na van comigo, foi comigo até o acampamento e me mostrou, é aqui que você vai ficar. E eu falei, cara, muito obrigado, eu nunca ia conseguir chegar aqui e tal, então eu vou te levar para casa. Ele não quis que eu levasse ele para casa, chamou a mulher dele para ir até lá, a gente jantou junto e depois ele foi embora. Então, assim, aonde, né, depende da cidade que você está, que isso acontece, né? Então eles são muito receptivos e essa qualidade de vida também é muito bacana, assim, as pessoas priorizam o tempo e priorizam as pessoas, então isso é muito legal, além de ser super seguro, né? Esse mesmo fato de eu contar para vocês que a pessoa me levou até o lugar que eu precisava ir, também conta como segurança. Você teria coragem de entrar num carro de um estranho para levar essa pessoa até um lugar que ele está procurando? Você daria carona, né? Você perguntaria a alguém e confiaria que alguém entrasse no seu carro para te levar para um lugar, né? Então é muito seguro. É um país que realmente a gente faz muito programa também de high school por lá, que é dos jovens, né? E é um lugar que eles ficam na rua até mais tarde. E realmente é um lugar muito seguro. E tem uma política de imigração muito favorável também, tá? Eu acho que é importante a gente chegar nesse assunto, porque se está buscando um país para estudar e trabalhar, consequentemente, o trabalho te leva a ganhar dinheiro, a conquistar coisas e querer ficar naquele lugar. Então, a política de imigração na Austrália ela é muito favorável, tá? A gente faz aqui através da educação, né? O nosso foco não é a imigração, é você estudar, ter essa experiência no exterior, nesse caso, estudar e trabalhar, né? E sim, fazer esse test drive, pô, gostei, é aqui que eu quero ficar. E daí nós temos uma unidade da CI na Austrália que vai fazer esses próximos passos para a sua imigração. E que ela é muito tranquila comparado a outros países, tá? Então a gente conversa sobre isso mais à frente, mas o primeiro passo é a educação, né? Dando um resumo, né? Fazendo um curso de inglês, depois um curso preparatório, né, uma proficiência, alguma coisa, faz um curso técnico, uma higher education, ou encontra um trabalho. Você estando no país ali por 5 anos, você já é um cidadão australiano, tá? Então, além disso, existem opções de imigração por emprego, tá? Ou por profissão, né, por profissional. Se você é um profissional qualificado dentro das áreas que eles precisam, você consegue aplicar para programas de imigração. Tá? Então é uma opção muito favorável aí para quem quer ir embora aí do país, tá bom? Acho que são alguns motivos assim, principais que eu lembro de falar. Então é um país que realmente eu me apaixonei quando eu fui. Eu fui um pouco antes da pandemia. Então, na verdade, quando eu voltei nos últimos voos que vieram para o Brasil, tá? Então, além disso, né, um parênteses aqui, a Austrália foi um exemplo a lidar com a pandemia, né? Eles fecharam o país e não tinha nada lá, tá? Então não se expandiu muito, tá? E eles foram muito bons nessa questão. Eu sou casado aqui, então eu lembro que até quase que eu brinquei com a minha esposa, olha, eu acho que eu vou ficar por aqui, não sei se eu volto, de tanto que eu gostei do país, tá? Então aqui um pouco da Austrália, mas aqui o importante é a gente falar também das cidades. Aqui são as principais cidades da Austrália, tá? Então são nessas cidades que nós possuímos aí opções de escolas. Além dessas tem mais algumas menores, mas essas são as principais cidades. Com certeza a principal cidade da Austrália é Sydney, que é onde tem a foto do Opera House, né, que é aquela mais conhecida, né, que acontecem os shows, tá? Então Sydney é a maior cidade da Austrália, então ela tem em torno de 5 milhões de habitantes, e o que eu posso dizer de Sydney, que é uma cidade muito bacana, tem tudo para qualquer momento, para qualquer pessoa, tá? Então, claro, tirando a noite, né? Como eu falei antes, é um país que dorme cedo, né? Então, mas lá tem balada que vai até de madrugada também, enfim.
e é um lugar muito legal. Então tem desde da parte urbana como também a parte de praia. A temperatura média ali no verão de 30 graus e no inverno de 15 graus, sendo que até já nevou em Sydney. Não é muito normal, tá? Mas é um lugar aí que no inverno é frio e no calor é quente. E é uma cidade para quem tem um perfil mais urbano. É uma cidade bem grande, tá? Então é normal. Por que eu digo isso? Ressalto que é uma cidade bem grande. Porque você pensando na possibilidade de ir ficar, né, na Austrália, fazer o programa de trabalho, estudo, você vai precisar achar uma acomodação. Nós fazemos aqui a acomodação inicial, mas é normal que o estudante encontre sua própria acomodação enquanto está lá. E por fato de ser uma cidade grande e um perfil muito urbano, as coisas acontecem no centro. Só que o centro não é uma área residencial. A área residencial é mais afastada, tá? Então isso torna o custo de vida da cidade um dos mais altos da Austrália, tá? Então é importante falar isso. É o lugar que a gente, quando tem amigos, que mais encontra amigos. Onde é que está teu amigo? Está em Sydney, né? Você conhece alguém que está na Austrália? Sim, conheço o Cláudio, ele está lá em Sydney e tal. Realmente é uma cidade para todos os gostos, tem muita coisa para fazer, mas a minha percepção lá é que é algo muito urbano, é uma cidade muito grande e isso torna a cidade cara para se viver. Quanto mais central você vai morar, mais caro fica. Quanto mais distante, mais dependente do transporte público, que funciona perfeitamente, tá? Tem vários modais de transporte público em Sydney, tem desde ferry, tem desde trem de superfície, ônibus, então funciona tudo muito bem. Claro, quanto mais próximo do centro, mais caro de se viver. O custo de vida realmente é um dos mais altos na Austrália, tá? É a cidade de Sydney. Porém, ganha-se muito bem também. É um dos lugares que você vai ter o seu maior salário médio, né, da Austrália em Sydney. Então tem que colocar no papel e ver o que vale a pena. A segunda maior cidade da Austrália é Melbourne. Melbourne também está ali em 4,5 milhões de habitantes, mais ou menos. É uma cidade que ela fica mais ao sul, então o clima é mais frio, tá? O verão em torno de 26 graus, inverno em torno de 10 graus, né, de graus ali para... Opa, perdão aí pessoal, em torno de 10 graus aí de temperatura. É considerada a Europa da Austrália, tá? É uma cidade que não tem praia, tem nos arredores umas praias lindas, porém é uma cidade aí que é uma cidade portuária, é uma cidade muito bem organizada, assim como Sydney, é uma cidade muito grande, tá? Mas é uma cidade que ela tem um estilo europeu, tá? Então é tudo organizadinho, tudo muito legal, uma cidade portuária muito bacana para quem busca alimentos e bebidas, assim, para quem é da área de A e B, tá? É uma cidade que tem os melhores restaurantes da Austrália, eles ficam em Melbourne, tá? Os restaurantes estrelados, né? Então eles ficam em Melbourne. Como é uma cidade portuária, tem uma movimentação muito grande de pessoas e também uma movimentação muito grande de insumos. E também é a região onde ficam os vinhos europeus. Europeus não, perdão, os vinhos australianos, tá? Então eles são feitos ali na região de Melbourne. Temos aqui a terceira maior cidade, Brisbane, que é uma cidade com em torno de 2 milhões de habitantes. É uma cidade... só um detalhe, tá? Melbourne também é um lugar caro para se viver, tá? Então é uma cidade grande, às vezes para quem é mais jovem, nunca saiu do país e quer ter uma experiência de morar na Austrália, talvez não seja o ideal Melbourne, tá? É uma cidade mais muito distante, as coisas. Também funciona muito bem o transporte público, é uma cidade um pouco mais cara. Brisbane, tá? Terceiro lugar aí como uma das maiores cidades da Austrália, em torno de 2,5 milhões de habitantes. Tá? Então é uma cidade grande, ela fica no estado de Queensland, que é o estado que tem mais sol da Austrália, é o estado mais quente, tá? São 300 dias de sol por ano. É a maior cidade de Queensland e é uma cidade muito bacana, tá? Então eu fui para lá, me apaixonei. É uma cidade que não tem praia, tá? Mas é uma cidade grande que tem um ar de cidade pequena, tá? Então é uma cidade bem receptiva, tem tudo, bem cosmopolita. Durante a pandemia muitos
os próprios australianos se mudaram muito das cidades maiores para Brisbane ou para Gold Coast, tá? A gente vai conversar sobre Gold Coast depois, mas Brisbane é uma cidade encantadora, muitas possibilidades de emprego, tá? Realmente é um lugar muito legal. Custo de vida mediano, não é tão caro se viver em Brisbane, tá? Porém também você vai depender bastante do transporte público, mas os lugares para se morar no centro eles não são muito caros, tá? Então é uma cidade realmente que eu recomendo muito. Temos também a quarta maior cidade, a Perth. Perth ela fica exatamente na costa oposta de Queensland, ela fica oposta a Brisbane e Gold Coast, então ela fica do outro lado, até brinco que é o Acre da Austrália, mas é uma cidade também muito bacana, as belezas naturais lá são exuberantes, é uma cidade que tem muita oferta de emprego, para quem pensa em imigrar também é muito legal, porém é uma cidade mais isolada, tá? Por que eu digo isso? Tem pessoas que fazem intercâmbio de Perth que não conhecem Sydney, não conhecem Brisbane, não conhecem as principais cidades da Austrália, porque é longe e é caro. É mais fácil ir para a Indonésia. Então a galera costuma muito de Perth para a Indonésia, para passar fim de semana, passar as férias e tal. Mas é um lugar muito bacana, com ótimas oportunidades também. Também não é caro de se viver. Temos também Adelaide, tá? Adelaide é uma cidade, né, dessas maiores, é um pouco menor, em torno de 1.300.000 habitantes. É uma cidade grande, porém com um ar totalmente cidade pequena, mas não tem muitas coisas para fazer em Adelaide, assim, e não é muito agitada, tá? É uma cidade para quem pensa em realmente imigrar. Poxa, meu plano é ir para ficar na Austrália, né? Para quem tem um perfil de idade ali já está com os 35 plus, os 35 mais, está indo em casal, em família. Eu botei ela na lista aqui realmente para saber que existe essas cidades. É uma cidade que tem um perfil de imigratório regional, então é mais fácil para ter um visto concedido e uma possibilidade de permanecer no país, tá? Por ficar, né, pela localização de Adelaide, né, o verão ele é um pouco mais frio, ali, em torno de 25 graus, e o inverno é 10 graus. E aqui a sexta maior cidade da Austrália, né, a sexta principal cidade, tá? Tem Cairns, tem outras cidades que são muito grandes também, então acho que essa lista não é muito por colocação, mas tem Gold Coast, que para mim hoje é a bola da vez na Austrália, tá? É uma cidade completamente jovem. Para quem conhece Balneário Camboriú aqui no sul, em Santa Catarina, ou já viu as fotos, é muito parecida, tá? Tem as belezas, tem as praias, é a cidade que tem a maior extensão de praia que você pode nadar na Austrália, onde é que acontecem os campeonatos de surf. É uma cidade que realmente é bem agitada e hoje tem muita possibilidade de emprego. E o custo de vida é bem menor que Sydney, por exemplo, tá? Que é a principal cidade da Austrália. Eu diria que Gold Coast é a bola da vez. Eu fui para Gold Coast, né? Foi um dos lugares que eu mais gostei. Realmente eu moraria lá também. E eu lembro que eu fui num barzinho à noite e eu era o tiozão da cidade, tá? Isso com 34 anos. Então é uma cidade muito jovem. E agora também nas partes que não Surfers Paradise, eu fui em Surfers Paradise, que é no centro. As partes que não são centrais, as outras praias de Gold Coast, teve também uma grande pessoal da Austrália mesmo que foi morar para lá, porque é muito legal, é muito calmo, muito bonito, possibilidade de emprego, não é caro, tá? Então é para quem está querendo realmente buscar um estilo de vida na praia, é Gold Coast, tá? Então realmente é um lugar que você vai viver na praia e vai ter um estilo de vida mais praia, mais saudável, né? Mais atividades físicas. É mais barato, tem muita coisa para se fazer, né? Então você não vai ficar longe, vai ficar na parte mais ensolarada da Austrália, tá? Então o verão lá é quente, o inverno não é frio, tá? Então é um lugar que realmente para mim assim, é a bola da vez. E até porque, como eu comentei aqui no início da nossa aula, a loja de Floripa, nós somos a principal unidade que mais envia estudantes para a Austrália, para esse programa. E a gente tem um contato bem legal com o pessoal que está lá. E a avaliação e o feedback dessa galera é muito positivo. Vamos para Gold. Não, tô brincando. Tem vários perfis de cidade, né? De que cada um tem que achar o que se encaixa melhor. Então, como funciona esse programa de trabalhar e estudar? Vamos falar aqui como é que é
realmente, né, a mecânica de como funciona. Tá? Então, para quem vai estudar um curso de idiomas com no mínimo de 14 semanas, já pode fazer o visto de estudante. E esse visto de estudante, ele dá como curso, tá? O curso tem que ser no mínimo 20 horas por semana de duração do curso, um curso de idiomas, e já dá direito a tirar o visto de estudante, e o visto de estudante automaticamente dá direito ao trabalho. Então, uma possibilidade é esse curso de idiomas. Então, para quem não fala inglês, tem inglês muito básico, ou até mesmo quem pensa em fazer uma Higher Education, né, que é um ensino superior, eu sempre falo, faz esse test drive inicial, vai fazer um curso de idiomas. Isso vai fazer bem para você conseguir se comunicar no país, para pleitear um emprego bacana, tá? Para realmente, né, o teu inglês aflorar, né? Eu acho que é uma opção muito legal. Então, no mínimo 14 semanas de curso de inglês já dá a possibilidade de fazer o visto de estudante. Em geral, o que eu recomendo aqui na agência? Eu recomendo fazer 20 semanas. São 5 meses de curso de idiomas. Você vai ganhar mais um mês de férias, então você vai poder ficar 6 meses no Brasil, na Austrália, no país, né? Legalmente, estudando e com a possibilidade de trabalhar. Eu acho que é um período legal para sentir realmente como as coisas funcionam, para ver se realmente aquela onda é para você, né? Para ver se realmente é uma possibilidade de ficar ou não. Poxa, cumpri meu ciclo, eu vim aqui para ficar 6 meses, agora eu vou voltar para o Brasil. E ótimo, né? Por que eu falo em 20 semanas, 5 meses de curso? Porque é mais fácil para tirar o visto. A gente vai conversar sobre o visto no próximo slide. É mais fácil para tirar o visto. Possivelmente não vai precisar fazer exame médico, tem um custo a mais. E tem essa experiência legal para pensar, e um tempo legal para pensar. Não é um tempo curto, também não é um tempo muito longo, que vai te comprometer muito. Ou ainda, né, esse programa de trabalho e estudo, a gente faz muito aqui os VETs, tá? O que é o VET? É um curso vocacional, tá? Então é um curso que você vai fazer como se fosse um curso técnico. Então são cursos aí que tem duração de 8 meses até 4 anos, tá? Então em diversas áreas. Mais comum, mais barato também, é mais na área de administração, de business, tá? Tem desde business, project management, marketing, a gente tem agora muito na área de tecnologia também, e depois vão com outros focos, que geralmente são, os VETs, eles são focados nas profissões que eles precisam na Austrália. Então vai ter de fitness, de cuidador de idoso, de child care, que é cuidador de crianças, de finanças, a área de TI está explodindo no mundo todo, não preciso nem falar isso, né? Então são cursos técnicos voltados para essas áreas, tá? Então, para fazer esse programa de trabalhar e estudar, ou é cursos de idioma ou é os VETs, tá? Gui, posso fazer faculdade? Pode, sim, mas daí não é o foco da nossa videoaula de hoje. O visto, tá? Então esse visto ele vai dar a permissão para trabalhar legalmente, tá? O visto ele é feito aqui no Brasil, então não é feito no destino, é necessário apresentar uma documentação para imigração, e esse processo não tem uma entrevista, esse processo ele é todo online, tá? Então a gente vai enviar os documentos dentro de uma plataforma, os documentos eles vão ser digitalizados ou digitais, e vai ser feita a avaliação com base na documentação enviada, sem fazer uma entrevista, sem precisar cair em pegadinhas da imigração, não tem que se locomover para nenhum outro lugar, o visto aprovado ele é enviado por e-mail e pronto, não tem que ficar mandando passaporte. Então é um processo muito mais tranquilo, na minha opinião, tá? E ainda, esse visto de estudos, ele dá permissão para o estudante trabalhar 48 horas quinzenais, ou se quiser dividir por semana, 24 horas por semana, tá? Então essa é a máxima aí, legalmente permitida para trabalhar enquanto estuda. E o visto de estudante também dá permissão para embarcar com um parceiro ou com a sua parceira, seu cônjuge, né? Ou marido ou esposa, enfim, desde que comprove legalmente que é casado e que tem essa união, beleza? E também embarcar com filhos. Isso a gente conversa um pouco mais ao final sobre alguns detalhes, sobre embarcar com parceiros e família.
E também o visto ele pode ser renovado sem sair do país. O que isso significa? Você não precisa sair da Austrália ao final do teu curso para você renovar seu visto. Basicamente você vai na CI Austrália, né, que a gente tem uma sede na CI Austrália, como eu comentei com vocês antes, e daí lá eles fazem a renovação do visto para vocês a partir de um outro curso, a partir de um perfil de imigração, de um perfil profissional, enfim, vai depender de como vai estar a sua situação no futuro. E também o processo é feito do início ao fim pela CI, tá? Então, quando você escolher o curso, a escola, quando vai embarcar, se vai com a esposa ou não, com o marido ou não, todo esse processo. E o visto inicial para você sair do Brasil, a gente faz aqui, eu mesmo faço. Não quero ser repetitivo, mas isso é importante porque a gente vai conhecer você, a gente vai ver o seu perfil. Não vai ser algo que eu vou te vender um curso lá na frente quando for fazer o visto para embarcar, o despachante vai olhar e falar: poxa, Cláudio, mas realmente, cara, você não tem um perfil para ter um visto. O que a gente vai fazer agora? Você vai tentar o visto ou vai voltar na agência e pedir o cancelamento? E a agência vai se isentar disso? Não, a gente faz tudo aqui, a gente te conhece, né? Então, no momento de fazer a nossa consultoria para você comprar o seu curso, para comprar o teu programa de trabalho e estudo, a gente vai fazer algumas perguntas e a gente vai identificar se esse programa é para você ou se não. Se não for, a gente vai indicar um outro país, a gente vai indicar uma outra opção. Opções não faltam, tá? Mas isso é importante citar, tá? A gente não se isenta dessa responsabilidade. E um pouco sobre o visto, né? A autorização do visto é recebida por e-mail, então basta imprimir e embarcar junto com o passaporte. Então é simples. É necessário ter, Gui, mas como é que eu faço o visto? Tá, a gente faz aqui, como eu falei, mas o primeiro passo é ter esse COI e o SHC. O que é isso? COI é a confirmação de matrícula na escola que você escolheu, que a gente te indicou, e o SHC, que é o seguro médico, a gente já inclui no nosso pacote. Então não dá para dar entrada em nada sem antes você fechar o intercâmbio. Gui, mas se meu visto foi cancelado, se não for aprovado, isso é um outro detalhe. Não tem como a imigração saber que você é estudante sem você estar regularmente matriculado em uma instituição que seja credenciada pelo governo, tá? Todas as nossas parceiros no exterior, todos os nossos fornecedores, né? As escolas parceiras, a gente tem um cuidado muito grande em selecionar elas têm a possibilidade, elas têm o registro no governo para poder emitir o COI. Beleza? Então, assim, não adianta dar nenhum outro passo sem primeiro fazer a matrícula no curso. Também é necessário apresentar vínculo com o país, visto com o Brasil, né? O vínculo com o Brasil. Que tipo de vínculo que é esse? Emprego, né? Você tem um emprego, né? Que você está, Gui, mas eu vou ficar 6 meses fora, vou precisar sair do meu emprego. Não interessa. No momento da aplicação, mantenha o seu emprego, né? Vai lá, você tem um vínculo forte. Tem uma empresa aqui, né? Vou continuar trabalhando nessa empresa. Ótimo. Melhor ainda, a gente vai colocar esse um vínculo muito forte. A mesma coisa do emprego. Quando eu voltar, eu vou ter um emprego garantido, ou tenho uma pretensão no emprego. Se você conseguir pegar uma carta dessa empresa falando isso, melhor ainda. É um vínculo maior ainda que você vai sair e vai voltar para cá, né? Tem família. Um dos questionamentos do nosso rascunho quem são os seus familiares que vão ficar aqui? Pai, mãe, filhos, enfim, né? Isso vai ter que ser citado, né? Quanto mais, melhor. Estudos, um estudante, está fazendo faculdade, recém se formou no ensino médio, vai continuar à distância, né? Já fez uma pós, já se formou numa graduação, é ótimo. Eles querem que você seja, né, o perfil da pessoa que vai para a Austrália para ter esse visto, que são estudantes genuínos, que têm um histórico de estudo, que têm um histórico de trabalho, fez viagens anteriores para o exterior, cumpriu certinho, não ficou, né, ilegal, voltou para cá, tem esse histórico de viagem, isso é ótimo. E também precisa apresentar renda, tá? É necessário confirmar que possui uma média de 2.042 dólares australianos, que é em torno de 3.70 hoje, mais ou menos, por mês que ficará na Austrália. Por isso que eu falo, né? Vamos fazer um curso, em vez de fazer um curso de inglês de 1 ano, faz um curso de 5 meses, vai ficar 6 meses,
não vai precisar apresentar uma renda tão grande, tá? Não vai precisar apresentar requisitos tão grandes ali para o visto, vai ser mais fácil. E esse valor ele tem que estar disponível na sua conta, tá? Ou seja, tem que estar ali na conta corrente, poupança, aplicação, tem que ser um líquido, tá? Não é um empréstimo pré-aprovado, limite no cartão de crédito, ou não, Gui, eu ganho 10 mil reais todo mês, mas eu gasto 10 mil reais. Não, também não vai dar certo. Você precisa ter esse montante, né, disponível quando for fazer a aplicação do visto. E para mim, um dos processos mais importantes é apresentar uma boa carta de intenção. E isso eu posso falar que a gente faz um ótimo serviço aqui na CI de Florianópolis, que é acompanhar você a fazer essa carta de intenção. O que é essa carta de intenção? Você vai mostrar um pouco sobre sua vida, né, o que você faz, o que você fez e tal, o teu histórico, e principalmente você vai falar o que esse curso vai ser bom para você, o que isso vai mudar na sua vida e o que você vai fazer no futuro quando voltar ao Brasil. Ah, Gui, mas você falou que é um lugar muito legal para imigrar, mas nesse momento não é o momento de falar que quer ficar na Austrália. É o momento de você falar que está indo fazer esse test drive e tal, e que a intenção é retornar ao Brasil. Então você tem que comprovar que esse curso, que essa ida faça sentido na sua vida, tá? E a gente ajuda, né, a preparar essa carta de uma maneira bem bacana e bem eficiente. E para cursos com mais de 6 meses é necessário apresentar um exame médico, um médico credenciado. A gente dá toda essa orientação por aqui. E cursos até 6 meses é aleatório, tá? Eu tenho observado que quem tem mais de 30 e poucos anos, eles têm pedido os exames. E quem tem menos, nem tanto, tá? E como eu falei, eu gosto de repetir, botei de novo aqui nesse slide, que o processo é feito do início ao fim aqui pela CI Floripa. Então, como é que funciona? Quanto é que é o custo de vida, né? Quanto eu vou ganhar, quanto eu vou gastar para viver na Austrália? O salário lá é feito por hora e as contas elas são feitas por cada 2 semanas. Então, aqui eu fiz uma média salarial por hora, por semana e mensal, que é como a gente está acostumado a lidar com as contas aqui no Brasil. Então, o salário mínimo na Austrália ele é 23 dólares e 23 cents. Tá? Varia um pouco por estado, tá? Mas pode considerar isso. Porém, os estudantes ganham mais que isso. Então, é difícil ter alguém que ganhe menos de 28 dólares. Né? A realidade ali é mais ainda, é 33, 34. E quem trabalha com construção civil chega a ganhar 60, 70 dólares por hora. Tá? Mas vamos colocar a média que ganha para baixo. Então, digamos que você ganhe 24 dólares. Então eu fiz aqui uma média semanal, 24 horas, que é o legal de trabalhar, né? São 48 horas a cada 15 dias, então digamos que você trabalha 24 horas numa semana, que é meio período, vezes 24, então você vai ter ali uma renda semanal de 576 dólares, como eu falei, estou colocando isso lá embaixo e com um horário de trabalho pequeno. Normalmente os estudantes trabalham mais do que o permitido, tá? Isso não é ilegal, né? Eles fazem umas maciotas lá para conseguir driblar isso. São os australianos, não são os brasileiros, mas em geral a galera trabalha mais. Mas digamos que você trabalha só meio período e ganhe um salário mínimo de 24 dólares, que eu acho muito difícil isso acontecer. Então você vai ganhar 576 dólares por semana, que dá um total de 2.304 dólares mensais. Custos básicos de vida: uma acomodação compartilhada, você tem no seu quarto, uma casa compartilhada, uma média, depende da cidade, tá? Eu não coloquei nem tão baixo nem tão alto, uma média de 900 dólares por mês. Os custos eu já fiz mês para ser mais similar aqui ao Brasil, beleza? Alimentação aqui eu deveria ter colocado no mercado 400 dólares por mês. E vou te falar, tá? Gasta bem menos, mas eu quis colocar algo realmente a mais, tá? Pra você não contar só com mínimo. Eu acho, na minha opinião, que com 200 dólares dá para se viver tranquilamente, mas vamos colocar aí 400 dólares. E transporte público, a média de 120 dólares por mês. E um chip telefônico para ter acesso à internet, média de 55 dólares, um plano sem limite. Então o teu custo médio de vida
básica, tá? Vai ser $1.475 por mês. Menos o que você está ganhando ali, 2.304, então ainda sobra $830 por mês para você guardar, para você gastar com lazer, para você fazer o que você quiser, tá? Lembrando, eu coloquei um ganho pequeno e aumentei um pouco ali os gastos, tá? Então, pelo menos o programa se paga tranquilamente. E que tipo de trabalho? Onde é que vai trabalhar? Né? Eu acho legal essa tabelinha aqui, tá? Então, para quem não fala nada de inglês, no nível bem básico, vai ter menos contato com o público. Então, vai trabalhar lavando louça, limpeza, construção civil, que ganha muito bem, tá? Realmente ganha muito bem. Vou abrir um parênteses aqui na apresentação. Teve um amigo meu que foi para a Austrália, foi para Gold Coast, e ele trabalhava 3 dias por semana. Ele falou: Gui, já faço minhas horas em 3 dias por semana. Ele era bem forte, assim, e ele trabalhava com britadeira, ele fazia buraco, assim, e tal. E ele trabalhava essas 4 horas ali por dia e ganhava o suficiente para se manter tranquilamente. O resto da semana ele ficava surfando e estudando, que foi o que ele foi fazer lá. Ele não foi voltar rico. Ele ganhava $70 por mês, isso por hora, perdão. Isso há anos atrás. Agora está muito melhor. Mas, enfim, né? Acho que, só lembrando aqui que para quem não tem inglês muito bacana, construção civil é uma opção, e delivery, que é hoje aí a salvação aí de muitos estudantes. Às vezes vai entregar coisas de bike, eles compram uma moto e vai entregar de moto, enfim. O delivery de comida, principalmente, ele é muito aceito, e você faz o teu horário, né? Então isso é bem tranquilo. O nível intermediário já pode colocar ali algo como um controlador de trânsito, que não é uma função que exija, né, uma formação, tá? Então são pessoas que são contratadas, vai fazer o treinamento lá, ganha bem, né? Ajudante de cozinha, não é o chefe, não é o lavador de louça, mas também não é o chefe, é o cara que faz pré-preparos, vai montar ali o mise en place, vai fazer uma montagem de pratos, enfim, né? E tem horários o dia inteiro para essas profissões. E inglês mais ali para o avançado, garçom, ganha muito bem. Garçom é um dos principais empregos que ganha muito bem na Austrália, para trabalhar em bar à noite. Barista, tem muito café na Austrália, ou para trabalhar no comércio e até mesmo em áreas administrativas. Principalmente depois da pandemia, ficou um espaço muito grande de várias profissões, que os estudantes foram mandados embora da Austrália, né? Então, não por força maior, com certeza, né? Mas, então teve esse gap aí que muitos lugares estão precisando dos estudantes. Muitas escolas, uma área administrativa. Tem uma amiga minha também que ela trabalha num prédio da justiça, tá? Ela faz tipo uma office girl, digamos assim, ganha muito bem, trabalho extremamente simples, sabe? Então, vai depender do inglês de cada um. Essas são as funções básicas aí que vai se planejando aí para trabalhar. Motivos, né, para viajar, gente, com a CI aqui. Então, a equipe da CI, a gente tem uma CI na Austrália. Então, a gente tem um escritório que dá suporte em Sydney e Brisbane localmente, e eles fazem o suporte ali para outras cidades online, tá? E lembrando que Gold Coast, que eu falei que é a bola da vez, fica fica cerca de 50 minutos de Brisbane, tá? Então, para quem mora numa cidade muito grande como São Paulo, isso não é nada, tá? Ou até mesmo Floripa. Poxa, você pega um dia de trânsito aí, andar 10 km, né? Então é muito perto as cidades. Então eles fazem toda a solicitação da documentação de trabalho, abertura na conta bancária. Então quando você chega lá, antes de embarcar, já sabem que você está embarcando. Tem a reunião de chegada para ajudar na adaptação, que é o Welcome Day, tá? Mas você já vai com uma conta aberta no banco, já é feita a solicitação do teu documento para você poder trabalhar e viver por lá. Então isso é tudo feito pela nossa matriz. Tem várias palestras, como conseguir emprego, como fazer um currículo, workshops, seminários, tá? Então é bem bacana. Tem os barbecues, né? Tem noites, né, de galera que se encontra. Então isso é muito legal. E tem também o serviço de aconselhamento para estudos. Poxa, eu quero ficar aqui, mas já deu, não quero mais estudar inglês. Vamos fazer um VET, vamos fazer uma graduação, uma pós,
algo para imigrar, então eles dão essa possibilidade lá. São vários grupos também, que é bem legal, a gente faz os grupinhos de WhatsApp, tem esses eventos sociais, passeios e viagem. Agora tem a nossa viagem para esquiar, tá? Ninguém sabe ou não lembra, assim, é difícil as pessoas saberem, mas tem montanhas de neve na Austrália, dá para esquiar na Austrália. E agora tem o nosso Snow Trip, que está chegando no inverno, né? Então é muito bacana que a SCI faz isso com todos os estudantes. Bom, basicamente é assim que funciona o programa. Espero não ter falado muito enrolado, não ter falado rápido demais, tá? Aqui acho que eu separei também algumas perguntas frequentes, tá? Então eu vou começar a falar elas aqui um pouquinho. Então, qual a idade mínima ou máxima para estudar na Austrália? Para fazer o programa de estudo e trabalho, a idade mínima é 18 anos. Idade máxima, oficialmente não tem. Porém, se você já está com mais de 40 anos, o processo do visto ele vai se tornar um pouco mais... eles vão, digamos assim, prestar mais atenção no seu visto. Então, você tem que ter um perfil muito legal para fazer o programa. Acima de 45 eu já não recomendo. Eu acho que as chances de ter o visto para trabalhar e estudar ser negado é muito alta. A gente pode pensar em outros países como a Nova Zelândia. Tem um nível básico de inglês. Devo estudar um pouco mais no Brasil antes de tomar a decisão de ir? Eu acho que tomar a decisão não é o caso, tá? Eu acho que tomar a decisão independe do nível. Vai lá, faz aquilo que você quer, se programa, muda a sua vida, né? Agora, ir com o inglês mais avançado, o mais desenvolvido possível, melhor na sua chegada, na sua adaptação, na possibilidade de pleitear melhores empregos. Então, seria legal ter o inglês mais treinado, tá? Mas isso não é um impeditivo. Eu conheço muitos estudantes que foram sem falar uma palavra em inglês, que inclusive conseguiram emprego no primeiro dia na chegada na Austrália, tá? Então, não é isso que vai te impedir. É possível me tornar fluente em inglês? Em quanto tempo? Com certeza eu costumo dizer que com 6 meses de inglês, quem não fala nada, zero, já chega no nível avançado, né? Mas o ideal para quem fala zero, zero, zero mesmo, tá? Tipo um japinha aprendendo inglês. É um ano, tá? Mas 6 meses, com certeza, se você já tem um nível um pouco legal aqui no Brasil, intermediário, você já vai estar com inglês em nível acadêmico. Ainda estou fazendo faculdade. É mais recomendado trancar o curso ou ir somente depois que me formar? Aqui eu vou dar 2 opiniões. Com certeza, trancar o curso e ter esse vínculo com a faculdade vai te ajudar na questão do visto. E outra, depois que você se forma, muitas vezes já está engajado em algum emprego, já está engajado em alguma coisa aqui no Brasil que vai te impedir de fazer um intercâmbio longo. Então, na minha opinião, tranca a faculdade e vai. É melhor ficar em casa de família ou residência estudantil? Então, nos nossos programas, a gente inclui a acomodação inicial para quem quer, tá? Então, geralmente, a gente coloca 4 semanas iniciais, né? Para a pessoa não chegar sem um lugar para ficar lá, né? Nesses programas, eu acho que a residência estudantil, ela tem um networking muito melhor. Talvez aquelas pessoas que estão na residência vão ser as pessoas que você vai morar depois, que vão encontrar um emprego, uma casa para dividir. Tá? Eu acho que esse programa, ficar numa residência estudantil, é mais interessante do que a casa de família. Ou se você quer ter uma experiência mais autêntica, tá? Daí uma casa de família é mais indicado, realmente conhecer a cultura australiana e tal, daí sim. Mas nesse programa eu recomendo mais a residência estudantil. Você acha fácil adaptar-se à cultura australiana? Sim, eu acho. Eu acho que a única diferença maior para o Brasil é essa questão de horários, né? Que eles valorizam muito o dia, não tem esse costume muito de festa, até de madrugada e tal. E esse é um pouco mais reservado, assim, para ter, digamos, o brasileiro que é um pouco mais solto, né? Que a gente encontra uma pessoa na rua hoje e amanhã é melhor amigo, né? Lá não é muito assim, é uma coisa que é conquistada. Mas eu acho que é um dos países mais fáceis para se adaptar, é a Austrália, Nova Zelândia, pelo clima e pelas similaridades com o Brasil. Em quanto tempo eu vou conseguir meu primeiro emprego?
também depende de cada estudante. Como eu falei, já teve uma menina que conseguiu o transfer. O cara foi buscar ela no aeroporto para levar ela para a acomodação dela. No transfer ela já conseguiu emprego, já conseguiu acomodação. Então, quanto também tem gente que não vai atrás, fica mandando só currículo online. Isso não vai conseguir emprego, vai demorar mais. Mas em média, assim, o que eu tenho percebido em conversa com nossos estudantes, em média 2 semanas aí é o tempo médio para conseguir o seu primeiro emprego. Sou engenheiro com muitos anos de experiência, tenho chance de conseguir um emprego na minha área? Olha, tem, com certeza. Porém, eu não esperaria isso no início. Tá? Eu iria mais aberto, iria com uma cabeça mais aberta para trabalhar em lugares de atendimento, de serviço, para conhecer pessoas, melhorar o inglês e então ir atrás de emprego na sua área. Tá? Até porque a formação acadêmica nem sempre ela é muito valorizada, é mais a tua experiência, tá? Sendo um casal, ambos precisam estudar para embarcar com visto de estudante? Não, isso é muito legal. A Austrália tem um sistema de visto de partner, que apenas uma pessoa precisa estudar e a outra ela vai como partner e tem a mesma permissão de trabalho que o estudante principal, não precisa estudar. Se quiser, pode estudar até 90 dias. Sou casado e com filhos, consigo ir para a Austrália, estudar e levar a minha família? Consegue sim, tá? Já vou emendar na outra pergunta. Meus filhos podem estudar em escolas públicas? Podem estudar, é obrigatório estudante, quem está na idade escolar tem que estudar, só que as escolas lá públicas, elas não são de graça, tá? Então vai ter um valor X que tem que pagar. Sua esposa, seu marido, não precisa, pode ir com o parceiro, mas os filhos em idade escolar vão precisar estudar e é pago esse estudo. O serviço de transporte público, como funciona? Lá você paga basicamente o trecho que você anda. Então quando você entra num ônibus ou num trem, enfim, você vai colocar o cartão na cancela e na saída você coloca de novo. O que eu acho bem justo, você vai pagar o trecho que você usa, com limites, né, de valores por dia e mensais. E estudantes têm desconto, que é em torno de 30%. O seguro obrigatório, o SHC, funciona? Funciona muito bem. Lá não tem serviço público de saúde, não tem um SUS, tá? Então você tem que pagar para ter esse acesso ao médico. E por isso que a gente tem o SHC. O SHC ele funciona para você ter acesso aos programas acesso ao sistema de saúde australiano. A gente já teve estudantes que ficou grávida e cobriu tudo. O que não vai cobrir, tá? Alguma coisa mais psicológica, algum exame muito complexo, mas o resto ele cobre tudo, inclusive dentário. Você gostou da Austrália? Adorei. sou suspeito de falar. Para mim, acho que é uma das opções de programa de trabalho de estudo mais legais. O país é muito legal. Eu acho que realmente vale a pena ter essa experiência, ou pelo menos conhecer a Austrália. E devo ir morar na Austrália? Olha, daí é cada um, né? Eu acho que são planos, expectativas, planejamento de vida, né? Objetivos. Cada um tem que ver realmente o que é interessante. Mas o que eu digo assim, é que realmente é um país muito legal. Por que você não mora lá? Olha, estou ensaiando para ir para morar lá, hein? Vamos ver o que acontece no futuro, mas é um lugar muito bacana, sim. Aqui um pouco das fotos. Lá tem um lago rosa com esse mar azul lindo. Essa é uma cidade grande. Ali, se eu não me engano, aqui eu acho que é Brisbane. Os canguruzinhos ali na praia, realmente tem. Eu dormi numa praia que de manhã, era umas 5 da manhã, você ia lá ver o sol nascer e os cangurus estavam na praia, que é muito legal. Tem as barreiras dos corais, a maior barreira dos corais vivas no mundo, né? Fica em Cairns, no norte da Austrália, tá? Então é uma experiência única mergulhar lá, tá? Muito legal. Então é isso, galera. Acho que é um pouquinho aí do programa de trabalho. Essa é uma fotinha minha viajando ali com a minha camper van, tá? Então foi super legal, uma experiência incrível e espero aí que vocês tenham tido um pouquinho aí do que é trabalhar e estudar na Austrália, que isso possa ajudar a tomar alguma decisão.
e que procure a gente. Aqui tem o nosso WhatsApp, meu e-mail pessoal profissional basicamente, né? Se alguém quiser também ter alguma dúvida, alguma coisa para mandar, então a gente está aqui totalmente à disposição, a CI está à disposição para a gente planejar o seu intercâmbio e fazer que aconteça da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí por essa basicamente 1 hora aí de conversa, e espero que essa videoaula tenha sido produtiva aí para vocês.